Mateus capítulo 24, vamos ler do verso 36 até o verso 44, se puder, está ali na tela, por favor, obrigado, mídia. Diz assim a palavra do Senhor: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. E versículo 44, para encerrar: por isso estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém? Podeis tomar o vosso assento, glorificando e adorando ao nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos num culto de família, e a palavra que o Senhor ministrou no coração nessa noite para trazer para a sua igreja, com muito temor e com muita responsabilidade, o Senhor me deu um tema sobre essa palavra, que é famílias preparadas para o arrebatamento. Famílias preparadas para o arrebatamento. Os sinais estão claros, é só a gente olhar os meios de comunicação, na internet, os telejornais, e nós estamos vendo que os sinais que o Senhor disse que aconteceriam antes da sua vinda estão se cumprindo. Nosso pastor disse há outro dia aqui e o Senhor Jesus fala que são como dores de parto, né? Elas começam e vão se intensificando. E o intervalo entre uma dor e outra, as irmãs que são mães sabem, já passaram por isso, né? O intervalo entre as contrações cada vez mais vão diminuindo, até que chega um momento em que a criança vem ao mundo e é feito o parto. Então nós vemos que essas dores de parto que o Senhor Jesus disse estão cada dia mais se tornando mais frequentes no nosso dia a dia. Nós não podemos, como igreja, como conhecedores da palavra do Senhor, nós não podemos ignorar isso. E nesse texto do capítulo 24 que nós lemos, os capítulos 24 e 25 de Mateus falam a respeito de um sermão que o Senhor Jesus falou, que é o sermão profético, onde ele fala justamente dos sinais da sua vinda. O capítulo 24 de Mateus começa quando o Senhor Jesus está em Jerusalém, e o texto vai dizer que quando ele ia saindo do templo, os seus discípulos se aproximam dele para mostrar a estrutura, admirados com a estrutura, com a beleza do templo. E no versículo 2 do capítulo 24, Jesus diz o seguinte: porém lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E essa profecia se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando, salvo engano, Cláudio César invadiu Roma, invadiu Jerusalém e destruiu o templo. E no versículo 3 diz assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então Jesus ele começa a responder aos seus discípulos, dizendo: olha, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, ou seja, é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Todos estes sinais que o Senhor Jesus disse que aconteceriam, nós estamos vendo se repetindo em toda a terra. É claro, irmãos, os nossos irmãos que estudam a palavra do Senhor, os teólogos, entendem, e eu também entendo que
grande parte desse sermão que o Senhor Jesus disse, nos capítulos 24 e 25 de Mateus, se aplicam exclusivamente a Israel, falando a respeito do futuro de Israel, falando a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus em glória, quando a nação de Israel irá reconhecê-lo como Messias. Mas eu entendo também que nós podemos extrair aqui princípios que nós podemos aplicar à igreja do Senhor. Eu entendo que nós não estamos cometendo nenhuma heresia, e se eu estiver cometendo alguma heresia, pastor Zé Roberto não está aqui para puxar minha orelha, mas depois ele vai assistir o vídeo, a gravação da mensagem, e ele vai me chamar num canto e vai puxar minha orelha. Mas eu entendo que nós não estamos falando nenhuma heresia quando nós trazemos esse texto, falando do princípio das dores, dos sinais da vinda do Senhor, e aplicamos à igreja do Senhor. E nós temos que estar preparados, porque os sinais são claros e apontam que Jesus está às portas, Jesus está voltando. E nós temos que estar preparados, e também temos que preparar as nossas famílias, os nossos filhos, para o arrebatamento da igreja. Eu me lembro que quando eu era criança eu tinha um medo terrível de que Jesus voltasse e meus pais fossem arrebatados e eu ficasse. Então eu não podia perder o meu pai e minha mãe de vista, porque já me dava um calafrio, começava a tremer, o coração palpitar, porque eu falava, Jesus voltou, meus pais foram embora e eu fiquei. Porque eu não tinha compreensão e eu não tinha o entendimento do que era ser salvo em Jesus Cristo. Do que era aceitar o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu nasci num lar cristão, fui criado na igreja, mas chegou um momento que chega para todos nós, que é um ponto de decisão, onde nós temos que fazer a nossa própria confissão. Antigamente os antigos falavam assim que filho de peixe, Bruno, não é peixinho, né? Filho de crente também não é crentinho. E nenhum filho de crente está garantido, pode pegar carona na salvação do pai e da mãe. Mas todos nós, não importa a idade, criança, adolescente, jovem, adulto, idosos, não importa. Se ainda não fizemos a decisão, se ainda não aceitamos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, chega o momento que nós temos que tomar essa decisão. E confessar a Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, para que nós tenhamos o direito de ter os nossos nomes escritos no livro da vida. E no dia que o Senhor Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, nós poderemos subir e encontrar com Ele nos ares. Quantos têm essa esperança? E quantos têm essa certeza de que se o Senhor Jesus voltar nessa noite, nesse momento, você irá juntamente com Ele para a glória? Quantos podem dizer amém? Amém. Louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então, se alguém aqui nessa noite ainda não fez essa decisão, não tomou essa decisão, hoje é o tempo oportuno, a porta da graça ainda está aberta, para que você possa se decidir, aleluia, caminhar com Jesus em direção a Canaã celestial. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, no texto que nós lemos, no versículo número 36, Jesus ele fala que o dia da sua volta será um dia totalmente inesperado. E não há como ninguém prever o dia da volta de Jesus. Está ali na tela o texto, diz que daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Ninguém sabe o dia da volta do Senhor Jesus. Naquele contexto Jesus disse, somente o meu Pai é que sabe. Na minha Bíblia diz, nem os anjos do céu, nem o Filho. Nem o Filho, ou seja, naquele momento, naquele contexto, nem Jesus sabia o dia da sua volta. Eu acredito, convicção minha, que agora ele sabe, né? Que ele está junto do Pai lá, e com certeza o Pai já revelou para ele. Mas ele ainda está dando oportunidade para que a humanidade venha se arrepender. E quando chegar esse dia, como o texto que nós lemos, ele usa a figura de um ladrão, que vem durante a noite. E ele diz, se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, ele guardaria a casa. Porque, irmãos, ladrão não marca horário para roubar ninguém. Ladrão não marca horário para entrar, para arrombar a casa de ninguém e furtar os bens. Ele simplesmente chega, arromba e leva. E quem já teve essa experiência, como eu já tive,
É terrível, irmão, você chegar na tua casa e encontrar tudo aberto e você procurar as suas coisas e não encontrar. É um sentimento terrível. É um sentimento de impotência, de você não poder, principalmente para o homem que é o guarda da casa, não poder, não ter condições de guardar a sua própria casa, guardar os seus bens. E muitas vezes a própria família está em risco. Então nós temos que vigiar, irmãos, temos que estar atentos. Os sinais estão aí, todos os sinais estão dizendo que Jesus Cristo está voltando. Breve virá o Senhor Jesus para buscar a sua igreja, para buscar os salvos. Mas nós que temos a certeza da salvação, nós não podemos temer. Paulo diz, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, Paulo vai dizer que nós temos que ter esperança e consolar uns aos outros com essas palavras, dizendo que o Senhor Jesus descerá do céu, com alarido, com trombeta de Deus, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiros, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, e iremos ao encontro de Cristo, nos ares, aleluia. É motivo para a gente se alegrar e ter esperança. Nós estamos de passagem nesse mundo. Aqui não é o nosso lugar, aqui não é o nosso destino final. Nosso destino é o céu. É o lugar que Ele disse que foi preparar para nós as mansões celestiais, aleluia. Onde nós estaremos com Ele por toda a eternidade. A Bíblia diz: assim como Ele é, nós o veremos. Aleluia, louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Mas o foco dessa palavra, irmãos, eu quero destacar aqui, que o Senhor Jesus, Ele afirma, no versículo de número 37, Ele diz que como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. E é aqui que eu quero destacar essa palavra, o foco da nossa mensagem nessa noite, falando justamente dessa semelhança, desse paralelo que o Senhor Jesus fez com os dias que antecedem a sua vinda, com aqueles dias que antecederam o dilúvio. Em Gênesis capítulo 6, nós vamos encontrar a narrativa sobre o dilúvio e sobre Noé e sua família que foram salvos quando entraram na arca. No texto que nós lemos aqui, Jesus fala que naquele tempo as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento. E nós pensamos, é pecado comer e beber, irmãos? Eu pergunto, é pecado a gente comer e beber? Sim ou não? Amém ou não amém, como diz o pastor Barbosa? Comer e beber é coisa boa, irmãos. É dádiva de Deus para nós. E casar? Casar é melhor ainda, irmãos. Principalmente quando você casa na direção do Senhor, quando você casa com uma pessoa que professa a mesma fé, que tem o mesmo Deus que você. Casamento é um presente de Deus, e eu louvo ao Senhor pela vida da minha esposa, missionária Simeia, com quem o Senhor nos abençoou e nos presenteou com 3 lindos filhos, e nós estamos caminhando juntos essa caminhada de fé. Que coisa boa. O Senhor diz: é melhor serem 2 do que 1, porque se um cai, o outro ajuda a levantar. Mas aquele que é sozinho, se ele cair, coitado, né? E ele diz também como que ele vai se esquentar no dia de frio. Irmãos, coisa boa, dia de frio, você dormir juntinho, né? De conchinha, como alguns dizem, debaixo da coberta com a sua esposa, com a mulher que Deus te deu, com o homem que Deus te deu. Isso é bênção de Deus, irmãos, é coisa maravilhosa.
Mas então por que o Senhor Jesus está dizendo, comparando os últimos dias com os dias de Noé, quando ele diz que naquele tempo as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento? Sabe qual é a diferença? É porque tudo que eles faziam naquele tempo, comer, beber e se casar, eles faziam sem a participação de Deus, sem convidar Deus a estar presente. Eles faziam para satisfazer os seus próprios desejos, as suas próprias concupiscências carnais, de uma forma que não era aprovada por Deus. Então nós entendemos que naquele tempo, aquele povo vivia de uma forma totalmente dissoluta, não se importavam, não faziam questão nenhuma de agradar a Deus. E nós entendemos, como servos do Senhor, como conhecedores da palavra de Deus, nós entendemos que tudo aquilo que nós fazemos tem que refletir a glória do Senhor, a presença de Deus nas nossas vidas. Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos, irmãos, tem que ser para a glória de Deus. Nós não podemos nos enganar e achar, não, Deus não está interessado nisso. Deus vai estar preocupado com aquilo que eu como, com aquilo que eu bebo, aquilo que eu faço. Deus vai estar preocupado da forma como eu me visto, da forma como eu ando. Para o time de futebol que eu torço, de repente, né? Tem uns times aí, se for, não vou citar aqui. Mas Deus não está preocupado. Meus irmãos, Deus quer que nós vivamos para a sua glória. E nós temos que fazer isso em todo o tempo. Pedro diz, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Aqui nesse ambiente é muito fácil a gente vestir uma roupa bonitinha, fazer uma cara de crente. Aqui é fácil, irmãos. Agora, quando nós saímos dessas portas, no nosso dia a dia, pastor Alain Brizotti, ele diz que o que importa, o que conta para Deus não é o que você faz aos domingos, mas é o que você faz entre os domingos. É entre um domingo e outro. É quando você sai na rua. É quando você dá a sua palavra. Quando você compra e paga corretamente. Quando você dá bom testemunho para os seus vizinhos olham para você e para a sua família e sabem que você é um servo do Senhor, que você é uma serva do Senhor. E quando você passa, pode dizer como aquela mulher disse para o seu marido, quando passou o profeta, eis aí um homem de Deus. É isso que conta. A maneira como nós vivemos, o nosso trabalho, na faculdade, na escola. As palavras que quando a gente abre a nossa boca, se as pessoas sentem desejo de ouvir aquilo que a gente está falando. Se as pessoas, quando nós falamos, as pessoas dizem, o linguajar é diferente. A fala desse homem, dessa mulher é diferente. As pessoas se sentem atraídas por aquilo que nós falamos. Mas se aquilo que nós falamos não tem nenhuma importância para as pessoas aí fora, porque não tem diferença. Nosso falar, o nosso andar, o nosso proceder é igual de todo mundo. Aí fora, estamos indo, como diz, estamos indo na vibe do momento, né? Uma linguagem que os jovens gostam de usar. Estamos indo na vibe do momento. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Uma teologia Zeca Pagodiana. Bom, não vou me atrever a dizer aqui. Mas enfim, estou indo. Só estou indo. Estou deixando a vida me levar. Não, irmãos. Deus nos chamou para uma vida santa. Deus nos chamou para sermos o sal da terra e a luz do mundo. E a palavra do Senhor nos diz que Ele vem para buscar um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Aleluia, louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então nos dias de Noé as pessoas viviam de qualquer maneira,
sem se importar com aquilo que era a vontade do Senhor. Porém, em Gênesis capítulo de número 6, a palavra do Senhor nos diz que a maldade era tão grande do ser humano, a corrupção. Peço para mim de colocar Gênesis 6, versículo 1 para nós, por favor. Vamos viajar nesse texto aqui, para nós compreendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Está ali o texto. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Eu não vou entrar aqui nesse mérito, já pesquisei, e creio que muitos irmãos têm essa dúvida: quem eram esses filhos de Deus e quem eram os filhos dos homens? Tem uma linha teológica que diz aí que os filhos de Deus eram aqueles que nasceram da linhagem de Sete, né, filho de Adão, depois que Caim matou seu irmão Abel, e Sete diz que era a linhagem pura de Adão, né? Isso é uma linha teológica, esse não é o foco da nossa mensagem hoje. Mas o texto diz que esses filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Aqui nós vemos o primeiro sinal de reprovação de Deus. Por quê? Porque Deus na criação havia estabelecido uma forma para o casamento, para a união entre homem e mulher. Quando Deus cria Adão do pó da terra, forma Adão do pó da terra e depois cria Eva, tirada da costela do lado de Adão, e apresenta Adão, e Adão diz: essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E aí o Senhor Deus estabelece ali no princípio a forma de união, a forma lícita, podemos dizer, de união entre homem e mulher. O Senhor Deus diz: portanto, deixará o varão, o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. União de uma só carne. Nós aprendemos no curso Casados para Sempre, né, pastor? Antes tem uma lição a respeito do ministério da união de uma só carne, homem e mulher, unidos num só propósito. Mas o texto que nós lemos diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Ou seja, o padrão que havia sido estabelecido por Deus, um homem e uma mulher, numa união de uma só carne, esse padrão havia sido quebrado, e por isso Deus reprovou esse padrão. E no versículo 3 do capítulo 6 de Gênesis, o Senhor diz: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Por quê, irmãos? Porque nós entendemos pela palavra de Deus que o Espírito de Deus é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Deus, ele tem paciência, Deus, ele é longânimo. Mas chega um tempo que a paciência de Deus se esgota. Então o Senhor disse: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Os teólogos também entendem que esse 120 anos é o tempo que Noé levou para construir a arca antes do dilúvio, porque naquele tempo era comum que os homens vivessem 800, 900 anos. Mas o Senhor disse: os anos do homem serão 120 anos, ou seja, o tempo que Deus deu para que o homem se arrependesse. Porque, como nós falamos, Deus é longânimo. A palavra longânimo quer dizer um longo ânimo. A palavra do Senhor nos diz que Deus, ele é tardio em irar-se, e ele é sempre pronto em perdoar. E que a vontade de Deus não é que todos se percam, mas que alguns venham a se arrepender. Então Deus, ele dá esse tempo para que o homem se arrependa, para que o homem reconheça os seus erros, reconheça os seus pecados e peça perdão ao Senhor. Nós vemos o exemplo de Nínive. Deus deu uma sentença para a cidade de Nínive e enviou o profeta Jonas
para anunciar a destruição de Nínive. Mas a palavra de Deus nos diz que depois que Jonas pregou, a toda a cidade de Nínive se arrependeu. O rei de Nínive convocou todo o povo para jejuar, para se humilhar perante o Senhor. E a palavra de Deus nos diz que Deus revogou aquela sentença de destruição, porque Deus é longânimo, Ele é perdoador, aleluia. Ele sempre nos recebe de volta quando há em nós um coração verdadeiramente arrependido, quando nós reconhecemos as nossas falhas, os nossos erros, e confessamos ao Senhor, porque a Bíblia também diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Aleluia. Quantos estão entendendo nessa noite a palavra do Senhor? Glória a Deus. E o texto de Gênesis também vai destacar que por causa daquela corrupção, versículo 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. E no versículo 6 diz: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Veja que Deus decidiu não destruir somente o homem, mas também toda a criação, todos os animais. Por quê? Porque toda a criação estava contaminada por causa do pecado da humanidade. Então Deus tomou uma decisão drástica: vou acabar com tudo, vou exterminar toda a criação, aquilo que eu criei. Mas eu acho lindo quando no versículo de número 8, e aqui começa a história de Noé, dizendo: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E no versículo 9 diz: e estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Quando a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor, no original está dizendo literalmente que Noé fez Deus sorrir, pastor Helenilson. Porque antes, nos versículos anteriores, nós vemos um Deus irado, que decidiu: vou acabar com tudo, pois eu me arrependo de ter feito o homem sobre a terra. Tamanha era a maldade do homem. Mas de repente Deus olha, imagino aqui conjecturando, Deus olha para o lado e vê Noé, e Deus sorri, porque Noé não estava seguindo o mesmo caminho de toda a humanidade. Por isso Noé achou graça aos olhos do Senhor. E o texto nos dá por que Noé. A explicação, a Bíblia explica a própria Bíblia. Por que Noé achou graça aos olhos do Senhor? Quais as características? Quais os atributos de Noé? Está no texto, versículo 9. Noé era homem justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Na versão NVT, que é a nova versão transformadora, esse mesmo versículo está escrito assim: este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Noé era um homem justo. E o texto diz: esse é o relato de Noé e da sua família. Por quê? Porque como um homem justo, Noé, com toda certeza, ele ensinou os seus filhos a também serem justos e a serem tementes ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus diz para Noé: constrói a arca, que eu vou enviar um dilúvio que vai destruir, vai acabar com tudo. E o Senhor manda Noé entrar na arca junto com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Então Deus preservou, Deus salvou a família de Noé, só porque Noé era justo?
Meus irmãos, a Bíblia diz que o Senhor, ao culpado, Ele não tem por inocente. Com toda certeza, se os filhos de Noé não fossem justos, se os filhos de Noé não fossem também tementes ao Senhor, e se os filhos de Noé e as mulheres de seus filhos tivessem se contaminado com a corrupção da humanidade daquele tempo, com certeza eles não teriam entrado na arca. Eles teriam perecido juntamente com toda a humanidade, com toda a população daquele tempo. Mas o texto diz: esse é o relato, esse é o testemunho de Noé e da sua família. E eu chamo a atenção dos pais aqui nessa noite. Você que é pai, você que é mãe, assim como eu sou pai, nós temos uma responsabilidade muito grande de ensinar os nossos filhos a temerem ao Senhor e a serem justos, serem íntegros. Como diz aqui o texto, que não era o único homem íntegro. Isso num contexto macro, falando de toda a humanidade daquela época. Mas também nós podemos aplicar esse texto a um cenário menor. Talvez lá no seu trabalho você seja o único homem íntegro. Talvez lá na faculdade do seu filho ele pode ser o único homem ou a única mulher justa e íntegros. Talvez no meio da sua família você pode ser o único homem justo, a única mulher íntegra no meio dos seus. E se assim nós formos, nós também acharemos graça diante de Deus. Aleluia, nós acharemos graça e Deus irá sorrir. Deus irá sorrir para nós, irmãos. Aleluia. Sabemos que não somos perfeitos e nunca atingiremos a perfeição nesse mundo. Nós erramos, sim. Nós estamos sujeitos a falhar, a pecar, todos nós estamos sujeitos a pecar. Mas o que Deus está buscando em nós não são atitudes perfeitas, mas um coração perfeito. E sabe o que é um coração perfeito? É um coração que reconhece quem é o Senhor. É um coração que reconhece que nós temos que ser cada dia mais e temos que nos esforçar para sermos parecidos com Ele, para imitarmos ao Senhor. Isso não quer dizer, irmãos, absolutamente que nós não vamos errar, que não vamos falhar em nenhum momento. Mas se todavia nós falharmos, se todavia nós pecarmos, o apóstolo João diz na sua primeira epístola: filhinhos, não pequeis. Mas se todavia pecardes, vocês têm um advogado diante do Pai. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão com Ele, e o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. É o que Deus está procurando em nós, irmãos, um coração perfeito. Um coração que reconhece: Senhor, eu sei que eu errei, eu sei que eu falhei. Mas quando nós falharmos, nós temos que fazer que nem o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, quando ele diz: olha, eu não acho que eu já alcancei a perfeição, não acho que eu sou perfeito de maneira nenhuma, mas uma coisa eu faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam, o passado ficou para trás. Tem muita gente vivendo no passado, se culpando pelo passado, carregando as culpas dos erros do passado. Mas Paulo diz: eu deixo o passado para trás e prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O nosso caminho é para frente. Sabe por quê? Porque a Canaã celestial está na frente, irmãos.
A Canaã celestial está na frente. O lugar que Deus foi preparar para nós está logo ali. Aleluia, nós já estamos avistando a linha de chegada. Então deixe o passado para trás e corra, corra, corra na direção do Senhor. Corra com paciência a carreira que nos está proposta. Quantos podem dizer amém nessa noite? Aleluia, adore, exalte e engrandeça o nome de Jesus. Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Ele era o único no meio daquela geração, o único homem justo, única pessoa íntegra. E nesse tempo também nós temos que imitar o exemplo de Noé. E temos que entender que nós não somos todo mundo. Hoje em dia as pessoas, mas todo mundo faz, né? Todo mundo faz isso, todo mundo, né? Eu costumo dizer para os meus filhos, quando eles dizem, mas todo mundo, eu falo assim, mas você não é todo mundo. Eu não sou pai de todo mundo. E eu não criei um filho para o mundo, eu criei um filho. Estou criando meu filho, meus filhos e minha filha para o Senhor. Os nossos filhos são nossos discípulos. Nossos filhos são nossos discípulos. E escuta bem o que eu vou te dizer nessa noite. Às vezes nós estamos tentando convencer os nossos filhos com palavras. Nós estamos dizendo, olha, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. E a palavra do Senhor diz, instrui o menino no caminho. Não é instruir o caminho. Não é dizer para ele, meu filho, você tem que ir por esse caminho, não. É dizer para o seu filho e para a sua filha, vamos juntos aqui, ó. Segue o exemplo do pai, segue o exemplo da mãe, vamos juntos, segura na mão dele. Segura na mão dela, caminha junto com ele e com ela. Essa caminhada de fé. Instrui no caminho, é no caminho. Lá em Deuteronômio capítulo 6, salvo engano, a palavra do Senhor diz a respeito dos mandamentos que o Senhor deu a Moisés. E o Senhor diz, olha, destes mandamentos vocês têm que intimarás os teus filhos, ensinarás os seus filhos, andando pelo caminho, assentando-se, levantando-se, estando à mesa. É no dia a dia, irmãos. Mas não é somente com palavras. Tem uma frase que a gente vê muito aí nas redes sociais, que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. O exemplo. O meu exemplo como pai, o exemplo da minha esposa dentro da nossa casa como mãe, fala mais e convence mais do que as nossas palavras. Nossos filhos precisam ser nossos. Nós temos que ter esse entendimento que nossos filhos são nossos discípulos. Nós tivemos há poucos dias aqui uma palestra abençoada com o casal Cláudio e Nádima, né? Ali da Igreja Batista Memorial, aqui na nossa imersão aqui do curso de casais, nos cursos da família, melhor dizendo. E no primeiro dia, na quinta-feira, foi uma palestra exclusiva para pais e filhos. E o tema da palestra foi justamente esse: os nossos filhos estão nos observando. Nós somos modelo para os nossos filhos, eles estão nos copiando, nos imitando. Então não adianta eu dizer para o meu filho, olha meu filho, você tem que fazer assim, você tem que ir para a igreja, você tem que orar, você tem que ler Bíblia. Se eu não oro, se eu não leio Bíblia em casa, se ele não vê eu orando e lendo a Bíblia, como que eu quero que ele ore e leia a Bíblia? E aí muitos de nós achamos que é só chegar aqui, levar lá para entregar ali para as professoras da salinha, porque lá eles vão aprender Bíblia, lá eles vão ser ensinados a orar. Não é lá, irmãos, é dentro de casa. É dentro da nossa casa, é assentando, é levantando, é na mesa, é antes de dormir, é desligando as telas, os aparelhos, celular, televisão, reunindo a família na sala de casa ou na cozinha, onde quer que seja, e abrindo a palavra do Senhor e dizendo, meu filho, a palavra de Deus diz assim. É você pai, é você mãe, que vai fazer isso. Porque no dia que o Senhor
vier arrebatar a sua igreja, Ele não vai perguntar quantas pessoas você evangelizou, quantas pessoas você ganhou para Jesus, quantas igrejas você abriu. Ele vai requerer de você a sua família, você pai e mãe. Ele vai requerer de você a sua família. Eu não vou ignorar aqui que os filhos, eles chegam um momento que eles crescem e eles tomam as suas próprias decisões. Você pai e mãe que de repente não tem o seu filho hoje aqui na casa do Senhor, não se sinta culpado. Se você instruiu, se você ensinou, se você deu um bom exemplo. Eu não estou falando, essa palavra não é direcionada a você que procurou criar o seu filho e ensinar no caminho do Senhor. Mas quando os filhos se tornam adultos, eles tomam as suas próprias decisões. Eles fazem as suas próprias escolhas. Mas eu quero chamar a atenção aqui da responsabilidade que nós temos de ensiná-los no caminho, de instruí-los no caminho. E o texto de Provérbios faz uma promessa. Tem uma promessa: ensina o seu filho no caminho, e até quando ele crescer, ele não irá se desviar desse caminho. Aleluia. Até quando ele crescer, ele não irá se desviar do caminho. E eu quero profetizar aqui nessa noite em nome do Senhor Jesus, para você que tem o seu filho, a sua filha afastada dos caminhos do Senhor. Aleluia, o Senhor vai trazer o seu filho, a sua filha de volta para o caminho, e vocês irão caminhar juntos. Quantos creem? Amém. Quantos creem nessa palavra? Pode dizer amém em nome do Senhor Jesus. O Senhor irá trazer de volta, porque o seu filho e a sua filha, eles são escolhidos do Senhor. Aleluia. Assim como ali no dilúvio, naquele tempo havia uma palavra de juízo de Deus para aquela geração, nós entendemos que também há uma palavra de juízo para a nossa geração. Porque afinal o texto que nós lemos diz que esses dias, os dias que antecedem a volta do Senhor, seriam como os dias de Noé, em que os homens viviam de uma forma totalmente dissoluta, não se importando em agradar a Deus, em serem justos, em terem comunhão com Deus. Mas o texto que nós lemos lá em Mateus 24 diz que eles não perceberam até o dia em que veio o dilúvio e Noé entrou na arca juntamente com a sua família. E então eles pereceram. E também há uma palavra de juízo sobre este mundo. Peço para a mídia projetar para nós Apocalipse capítulo 22. Apocalipse 22, versículo número 10. Está ali na tela. Pode colocar na versão normal mesmo, na Almeida, por favor. De vez em quando a gente usa a NVT só para ter mais uma clareza sobre o texto. Está ali na tela, versículo 10. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. 11, por favor. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. No versículo 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Essas palavras foram ditas pelo próprio Senhor Jesus. E o Senhor disse para o apóstolo João: não cele as palavras desse livro, ou seja, não feche, não oculte, porque o tempo está próximo. A equipe de louvor pode vir para parecer que a gente já está acabando, viu, Bruno? O tempo está próximo, irmãos. A palavra de Deus irá se cumprir, e ela tem que se cumprir. Mas o Senhor faz uma advertência: quem é justo, procure ser mais justo. Quem é sujo, quem está no pecado, suje-se. Ou seja, se você está conformado com a maneira de viver desse mundo e não faz questão nenhuma de ser diferente,
de adotar um estilo de vida santo, o problema é seu, seja sujo, suje-se mais. Mas aquele que entende que foi chamado para ser santo, procure ser mais santo. E sabe qual é o outro segredo sobre a vida de Noé que eu aprendo nesse texto? E aqui eu quero encerrar. Por que Deus preservou Noé e sua família? Sabe por quê, irmãos? Porque Noé obedeceu a Deus. A obediência à palavra do Senhor, a voz do Senhor, como foi cantado aqui nessa noite. Quais as vozes que você tem ouvido? A voz do Senhor, a obediência à voz do Senhor nos protege. No versículo 13 do capítulo 6 de Gênesis diz: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, eis que desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos da arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Olha só, Deus estabeleceu, Deus deu todo o projeto, o desenho a Noé da arca. E no versículo 17 diz: pois que eis que trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra expirará. E olha o que diz o versículo 18: mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E no versículo 22 está o segredo, porque Deus, a arca representa a salvação. Porque Deus salvou Noé e sua família. Versículo 22: assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. No capítulo 7, versículo 5, para a gente encerrar, versículos 5 e 7, 5 ao 7. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos, e a sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. E aí Deus manda o dilúvio sobre a terra. E no capítulo 8, versículo 14, depois que cessou o dilúvio, depois que cessou a chuva, a Bíblia vai nos dizer: e no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Versículo 15: então falou Deus a Noé dizendo: sai da arca tu, e a tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Quero te convidar a se colocar de pé. A obediência nos protege. E se nós ensinamos a nossa família a obedecer ao Senhor, se nós ensinamos aos nossos filhos a obedecer ao Senhor, e entrarmos com eles nessa arca, e essa arca representa a igreja. E quando eu digo a igreja, não é esse local físico, esse templo. Quando eu digo a igreja, eu estou falando da igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja que o Senhor virá para arrebatar, a comunidade dos santos, dos salvos, daqueles que renunciam uma vida de pecado, daqueles que renunciam, que se negam a andar no mesmo sentido, no mesmo caminho do mundo, que estão andando na contramão, exatamente na contramão de tudo aquilo que o mundo ensina, de tudo aquilo que o mundo prega. É dessa arca que eu estou falando. A igreja é esse povo, um povo santo, um povo que entende que foi criado para a glória do Senhor e que vive para adorar e para dignificar o nome do Senhor. Se você permanecer dentro dessa arca, você e a sua família serão salvos. Aleluia, aleluia. Quantos creem assim? Quantos estão aguardando aquele dia? Quantos creem, irmãos? Creia, tenha fé que naquele dia, quando a trombeta tocar,
Você irá juntamente com a sua família. Você será arrebatado juntamente com a sua família. Você estará naquele grande dia juntamente com a sua família. Pode louvar ao Senhor.